Bom, eu vou falar sobre um outro grande goleiro do Botafogo, um pouco mais para cá, Wendel. Wendel Lucena Ramalho, um grande goleiro do Botafogo. Ele era de Pernambuco, era do Recife, e veio para o juvenil do Botafogo em 66. Estreou no meio do campeonato, mais ou menos no meio, dia 22 de maio contra o Campo Grande, o Botafogo 6-0. Bom, o Wendel jogou 15 partidas. Faltavam 16 quando ele chegou para jogar contra o Campo Grande, mas numa ele se machucou e não jogou. Nesses 15 jogos que ele atuou no gol, ele tomou 5 gols. Com um detalhe: os últimos 4 foram nos 2 últimos jogos. No penúltimo jogo foi 2-2 com o Vasco, lá em São Januário. E aí o Botafogo, com esse empate 2-2, já foi campeão juvenil de 66. E aí o último jogo, jogou em João Severiano com o Flamengo, já campeão, perdeu 2-0. Então o Wendel tomou 4 desses 5 gols em 15 jogos. No início de 67, ainda foi campeão do torneio início de juvenis. Então já começou campeão carioca e campeão do torneio início. Continuou em 67, no juvenil. Em 68 foi promovido aos profissionais. Agora, em 68 tinha o goleiraço Manga e o Cal, que já era um goleiro bem formado e tal. Não tinha muito espaço para o Wendel ainda. Embora ele, já em junho de 68, ele entrou no lugar do Cal, num amistoso João Severiano, foi 2-2 da Guanabara, na época, né? Na Estátua Guanabara. E ele estreou bem, segundo os jornais, né? Depois teve um amistoso em setembro contra o Goiânia lá, que ele jogou como titular, um time assim mais ou menos. E o primeiro jogo oficial que o Wendel participou foi a decisão da Taça Guanabara de 68, aquele jogo extra contra o Flamengo, que o Flamengo deu volta olímpica, depois perdeu com bom sucesso, teve que ir para a Taça Guanabara com o Botafogo. A gente ganhou de 4-1. Bom, o Wendel aí entrou no finalzinho do jogo, já estava 4-1 no lugar do Cal, né, que estava no gol. Bom, mas em 69, ele foi relacionado para uma excursão ao México, no início do ano. O que aconteceu? Numa jogada como o Roberto, no treino, ele fraturou a mão e ficou muitos meses sem jogar. E aí, o que o Botafogo fez? Dada a gravidade da contusão do Wendel, ele contratou um bom goleiro, muito bom goleiro, o Birajara Mota, veio do Bangu, e era um goleiro que tinha passagem na seleção brasileira e o escambau. Então ele ficou meio sem espaço em 69. Já em 70, vou com o Birajara Mota e o Cal, ele foi disputar o campeonato de aspirantes, né? Os aspirantes eram uma espécie de reserva com garotos que estavam subindo do juvenil, ou que até mesmo jogavam ainda no juvenil. O Wendel disputou esse campeonato de aspirante de 70. Quando chegou a 71, que aí o Birajara Mota já era titular absoluto do Botafogo, daquele timaço do Botafogo, né? O Wendel até participou de alguns amistosos, né? Entrava no lugar do Birajara, entrava no lugar do Cal, foi titular em um, lá contra o Tupi, em Minas Gerais. E no próprio campeonato da Taça Guanabara, o Wendel jogou, ele entrou na vitória contra o Flamengo, de 1-0, entrou no lugar do Birajara, e depois disputou um amistoso com o Bangu, amistoso lá, e os 2 últimos jogos da Taça Guanabara, ele jogou como titular. A vitória contra o Fluminense de 1-0 e uma derrota com o América de 2-1. E no Campeonato Nacional, também jogou 2 partidas como titular, em 71. Um empate 3-3 com o Palmeiras aqui, no Rio, e o último jogo do campeonato
a gente precisava golear o Atlético Mineiro, 19 de dezembro. O Atlético Mineiro acabou ganhando de 1-0 e foi o primeiro campeão nacional, o campeonato nacional. Entendeu? Bom, mas a partir de 72 não deu outra. Depois de tanto tempo, com essas chances todas, com poucas chances, né? O Wendel, o goleiro da camisa amarela, virou titular absoluto do Botafogo em 1972. Foi vice-campeão brasileiro, né? Aquele empate 0-0 com o Palmeiras lá. Fez ótimas atuações no campeonato estadual, campeonato nacional, e começou uma subida assim, meio meteórica, porque em 73 ele já foi convocado para a seleção brasileira. Em 74, de novo, só que ele era titular da seleção às vésperas da Copa do Mundo de 74. O azar do Wendel de não ser o quarto jogador do Botafogo na seleção, na Copa de 74, ou o quinto, né? Porque o Carbone estava na seleção, chegou a ser titular durante alguns jogos, e o Zagallo queria o Clodoaldo estava machucado, tentou o Clodoaldo, cortou o Carbone, né? Tentou o Clodoaldo, não deu o Clodoaldo, sentiu muito no amistoso, teve que ser cortado, e o Zagallo não chamou o Carbone de novo. Então, o Botafogo teria o Wendel, Carbone, Dirceu, Jairzinho e Marinho Chagas. Né? Seriam 5 na seleção, ficou com 3. O Wendel se machucou, o Carbone não foi reconvocado. Bom, mas aí vai e vem o Zagallo, o Zagallo era o técnico do Botafogo em 75. O Wendel tem atuações assim, maravilhosas. Tem até uma história curiosa que o Botafogo foi escolhido para... O Narral já contou isso, para inaugurar 2 estádios na Paraíba, um em João Pessoa e outro em Campina Grande. E o jogo de João Pessoa teve um pipoco lá no refletor, não sei, foi um pipoco que aconteceu, um barulho, uma explosão, e alguém gritou que o estádio estava desabando, foi uma tragédia, muita gente ferida, e o Wendel, vou mostrar a foto depois, ele carrega um torcedor no colo, né? Ajuda a retirar torcedores feridos no incidente. Bom, em 76, foi o último ano do Wendel no Botafogo. Infelizmente, pelo menos para mim. Né? Chegou em 76, em julho, ele se machuca de novo, tem uma recuperação longa, só volta em setembro. E aí o Botafogo, o Birajara Mota já tinha saído, já há muito tempo, né? E o Botafogo contrata outro Birajara, que havia sido do Flamengo, Birajara Alcântara, que inclusive estava naquela final dos 4-1 na Taça Guanabara, onde o Wendel entrou no final do jogo. E com essa contusão do Wendel, né? O Birajara Alcântara foi ganhando espaço. Quando volta em outubro, o Wendel se machuca de novo. E aí o Birajara Alcântara vira titular de uma vez. O Botafogo dá licença para o Wendel se recuperar fisicamente, né? Recuperar a forma e tal, mas o Wendel já estava meio insatisfeito, querendo sair do Botafogo. E no final do ano de 76, não foi a uma excursão que o Botafogo fez no norte do país, disputou aquele torneio em Braga, Remo, Nacional, etc. E querendo sair do Botafogo. Mas ainda em 77, ele ainda joga 4 amistosos, no iníciozinho de 77, pelo Botafogo. E a última partida que o Wendel fez pelo Botafogo foi um amistoso contra o Vasco, foi titular, e nós perdemos de 4-3. Daí ele foi para o Fluminense. Assim como o Marinho Chagas também foi, naqueles troca-trocas que o Horta fazia, o Francisco Horta, presidente do Fluminense, né, tal. O Marinho Chagas foi para lá e vieram
Paulo César Caju, de volta para o Botafogo. Gil, ponta direita, maior ponta direita do Brasil. É o Gil, é o Gil. Rodrigues Neto, lateral esquerdo, e Gil e Rodrigues Neto foram à Copa de 78. Ali, em 77, começou a se formar o famoso time do Camburão, com Birajara Alcântara, Perivaldo, Renê, Rodrigues Neto, Paulo César, Manfrini, Mário Sérgio, que tinha ouvido em 76, Bé, era chamado de time do Camburão. Eu não sei por quê, mas era chamado. Então, a partir de 77, o Wendel deixou de ser goleiro do Botafogo, deixando assim saudades em muitos torcedores. Agora, o Wendel ainda teve passagem pela seleção, mas não como jogador. Como preparador de goleiros, ele foi às Copas de 94, 98 e 2006. O Wendel faleceu aos 74 em 2020, nos deixando uma saudade imensa. Eu não poderia deixar de falar desse cara, que realmente eu vi fazer grandes atuações no Botafogo. Grandes. Aliás, a torcida do Botafogo, que estava viva nessa época, claro, viu quem foi o Wendel. Marcado assim por várias contusões importantes, em oportunidades que ele tinha, né? Por exemplo, no início de 69, ele se machuca quando vai a uma excursão do México, né? Com o lance do Roberto, que eu falei. E aí ele não consegue ser titular, passa meses sem jogar. O mesmo azar ele deu na Copa de 74, que ele era o titular nos amistosos, ia para a Copa, sem dúvida, como titular, e se machuca antes da Copa. Era um cara que poderia ter ido muito, muito mais longe, não foi e merecia ir. Viva o Wendel!